Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Sancivieri, gerente de investimento da Elos, e a gente está aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Elos Entre Nós. No episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber Guilherme Monteiro, sócio na Lacan Ativos Reais, responsável pela área comercial e de relacionamento com investidores, formado em administração pelo INSPER e graduado na Rotterdam School of Management. Prazer, Guilherme, pela visita. Prazer é meu. E a gente tem também Guilherme Ferreira, sócio também lá na Lacan, responsável pela estruturação e gestão dos fundos, graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá e MBA pela Babson College nos Estados Unidos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, um prazer. E mais uma vez com a gente, Bruno Ribeiro, do time de investimento. Bruno, prazer pela visita. Obrigado, pessoal. Acho que antes da gente começar, né, só para trazer uma breve introdução para o nosso participante, a gente aqui na Elos recentemente aprovou mais um fundo de investimento da Lacan para o nosso portfólio. E acho que, Guilhermes, eu vou chamar de Guilhermes, se vocês puderem contar um pouco para a gente, né, o que é a gestora, como que a gestora atua no mercado, é bacana para a gente iniciar o papo de hoje. Sim. Bom, tá bom. Primeiro, eu começo. Então, primeiro eu agradeço aí o convite da Elos. Agradeço a parceria de vocês, que são clientes nossos em dois fundos, né? Para nós é importante estar próximo aí de vocês e contem conosco sempre que quiserem fazer podcasts e eventos aqui em Florianópolis, né? Bom, contando um pouco a história da Lacan. A Lacan é uma gestora que existe já há mais de 20 anos, né? Hoje é uma gestora 100% focada em fundos florestais. Nós temos 1 bi e 500 milhões em ativos florestais sob gestão. O primeiro fundo é um fundo de 2012. Segundo fundo, nós iniciamos ele em 2016. O terceiro fundo do qual a Elos é cotista é um fundo de 2020. E o fundo 4, para o qual nós ainda estamos em captação, é um fundo que iniciou agora, foi no finalzinho do ano passado, né? Então, uma casa 100% focada em ativos florestais. Nós temos 130 mil hectares em ativos florestais sob gestão, sendo aproximadamente 30 mil hectares de áreas de preservação, reservas legais e APPs, 100 mil hectares de florestas comerciais certificadas, sustentáveis. Importante dizer que toda essa área plantada nossa foi plantada em área anteriormente utilizada como pastagem degradada, né? Nós estamos presentes em 4 estados do Brasil: Mato Grosso do Sul, São Paulo e aqui em Santa Catarina. A ideia é que a gente possa expandir para outros estados em breve, né? Então, esse é um pouco o overview da casa, né? Uma casa que tem os fundos de pensão como seu principal público. Então, hoje, 2/3 do nosso capital vem de fundos de pensão. Nós temos 44 fundos de pensão como clientes. Temos também investidores institucionais europeus como importantes cotistas aí dos fundos 3 e 4, dos fundos 2, 3 e 4, né? E além de um público aí de alta renda, e acho que é importante dizer que é um público que tem investido com a gente de forma recorrente ao longo de muitos anos, né? Acho que é um indicativo importante aí da satisfação que eles têm aí com os produtos. E só para concluir, a Lacan também é uma grande fornecedora de madeira através dos seus fundos para grandes empresas brasileiras, né? Então, nós somos importantes parceiros aí, fornecedores estratégicos de madeira para Suzano, para FS Bioenergia, aqui em Santa Catarina para a Westrock, em São Paulo temos uma parceria com a Combio, com a Dexco, né? Então, e agora mais recentemente fechamos uma parceria com a Arauco, no Mato Grosso do Sul. Bacana. Antes de passar para o Guilherme Ferreira aqui para contar um pouco para a gente a diferença, Bruno, eu queria só, para a gente também trazer para o participante, né? Como que a gestora, o fundo, né, da Lacan entrou no nosso portfólio? Se você puder contar um pouquinho quais perfis ela está presente, acho que nos ajuda aqui no entendimento. Sim, a gente tem 2 fundos, né? Então, o primeiro 3, ele está basicamente no plano no BD Eletrosul e no CD Eletrosul, né? E isso foi uma boleta que a gente fez lá atrás, em torno de 12 milhões, esse comprometimento. Só que agora, recentemente, quando a gente aprovou o fundo 4, né, com a modificação dos perfis de investimento, a gente coloca a partir do plano do perfil equilibrado. Então, equilibrado, dinâmico e visionário, eles têm vão ter uma exposição de 2% da carteira nesse ativo. Então ele entra ali na diversificação da estratégia de estruturado. Isso, de estruturado, multimercado ali, né? Legal. Ferreira, a gente, né, vê muito na mídia, especialmente quando a gente ouve falar de fundos de private equity, aqueles fundos tradicionais que compram empresas, né, uma empresa de restaurante, de farmácia, de hospital, enfim,
Mas o Lacan é um pouco diferente, né? Eu queria que você tentasse explorar para a gente, para o nosso participante entender, né? Como que é a principal ou as principais diferenças do fundo nosso aqui da Lacan comparado com um fundo tradicional de private equity. Sim, explico. Bom, dentro da categoria FIP, né, a gente acaba tendo diversas estratégias, como você mencionou. O mais comum que o mercado conhece é o fundo de private equity multissetorial, que acaba investindo em vários tipos de companhias de capital fechado, onde ele acaba comprando ou uma participação minoritária ou eventualmente até o controle da companhia, e depois ele tem uma data de saída, que a estratégia de saída seria ou vender para um estratégico maior ou eventualmente o IPO, dependendo do tipo do fundo, né? Tem outras categorias dentro do FIP, né? Tem o FIP Infraestrutura, e tem uma categoria chamada de recursos naturais, onde dentro dessa categoria tem a categoria que é de florestas, né? Florestas, investimento florestal com fins comerciais, né? Que a gente começou assim lá atrás, em 2012. Uma classe de ativos que já é bem mais madura nos Estados Unidos e na Europa. A gente foi um dos pioneiros aqui no Brasil apresentando esse tipo de fundo. E ele tem uma característica de risco-retorno bem diferente dos outros tipos de FIPs, né? Esse é um FIP, ele é um FIP de longo prazo, o prazo dele é bem mais longo que os outros. O nosso fundo pode ir até, no caso, no fundo 3, ele vai 10 anos inicialmente, podendo ser prorrogado por mais 4 e mais 3. Então, ele pode ir a 17 anos, e o fundo 4, 10 anos, mais 4 e mais 4, né? Ele é longo desse sentido por causa da característica do ativo embaixo, que é a floresta, principalmente quando a gente fala de projetos de plantio de eucalipto, vou chamar aqui de greenfield. Tem o greenfield e o brownfield. No caso de floresta, greenfield é quando você planta uma floresta em cima de uma pastagem, por exemplo, né? Num lugar que não existia floresta. E o brownfield, que é muito comum, principalmente aqui no sul do Brasil, que é compras de florestas que já existentes. Então, você compra uma floresta, faz a gestão da floresta e, eventualmente, vende essa floresta depois de muitos anos, né? Então, ele tem essa característica de muito longo prazo, principalmente para acomodar esse ciclo do eucalipto de projetos greenfield, porque você acaba plantando a floresta e você tem 2 colheitas com a mesma floresta, né? Então, você colhe mais ou menos no 6º ou no 7º ano e depois acaba colhendo mais uma vez com mais 6 ou 7 anos, podendo ir na 14 anos. Então, por isso que tem essa característica de bem longo prazo, se você comparar com outros fundos de private equity, que acaba tendo aí um prazo de 7 anos normalmente, né? Então, a característica desse fundo é esse investimento de longo prazo, e você acaba investindo, né, em um ativo muito tangível, que é a floresta plantada, ou de pinos ou de eucalipto, né? A gente ainda tem a maior parte em eucalipto, principalmente porque foi puxado pela indústria de celulose, que foi onde o nosso primeiro fundo nasceu, em parceria com a Suzano, no Mato Grosso do Sul. E hoje a gente tem 90% dos nossos ativos ainda em eucalipto, mas o fundo 3 e 4, eles vêm já diversificando para o pinos aqui no sul do Brasil, onde tem condições climáticas para ter esse tipo de floresta, né? Então, a gente acaba investindo praticamente em fazendas, né? Que é bem diferente de companhias, apesar que você tem que montar uma pessoa jurídica no meio do caminho, porque o fundo não pode deter uma fazenda ou um contrato de arrendamento de uma fazenda. Então, a gente tem que estruturar algumas companhias que a gente chama de SPS, que basicamente é uma casca, né? Onde tem esses contratos que dão a posse das fazendas embaixo dessas SPS. A nossa estratégia desde o início foi a gente evita comprar propriedades, a gente tenta ao máximo fazer contratos de arrendamento ou parceria agrícola, que é uma modalidade contratual bem parecida com arrendamento, onde te dá a posse e você acaba não comprando a fazenda, principalmente por 2 motivos. Você acaba reduzindo a quantidade de capital indo para a atividade que não é a atividade fim nossa, que é a produção de madeira.
né? Quando você compra uma terra, você tem que pagar além da madeira ou você acaba tendo que comprar o preço da propriedade também. Então, é uma maneira de você reduzir empregar capital naquilo que não é o nosso core, que é onde a gente acha que a gente agrega mais valor, né? E o outro também é na hora da saída, né? Quando você faz um arrendamento, você faz aí de 14 anos, por exemplo, que é o contrato mais típico nosso para eucalipto num projeto Greenfield, você, após a segunda colheita, você retorna a propriedade para o proprietário, né? E você naturalmente desinveste do ativo. Logicamente, em alguns casos, a gente eventualmente tem que comprar a propriedade, principalmente aqui no sul do Brasil, onde o mercado é muito fragmentado de propriedades com ativos brownfield, com florestas já em pé. E muitas vezes uma família, um proprietário, pessoa física, quer se desfazer do ativo como um todo e, eventualmente, a gente tem que comprar a propriedade. É lógico que vender propriedade também não é uma dificuldade tão grande, e, no nosso caso, em menor escala, não dificulta a saída do fundo lá no final. Então, essa, assim, em termos de diferença estrutural entre os outros tipos de FIPs, o nosso é esse. A gente acaba investindo num ativo bem tangível, real, que é a floresta, através de propriedades, né? E com esse desinvestimento meio natural, que facilita muito, a gente não depende de IPO, não depende de uma empresa estratégica que queira comprar o nosso ativo para consolidar na base deles, né? Interessante, né, Guilherme? Que a gente até na proposta que a gente submeteu agora, quando fez a aprovação do Fundo 4, a gente usou um pouco desses argumentos relacionados ao risco, né? Quando você compara um private equity tradicional e o private equity voltado para a floresta, que é o caso. Porque você tem um risco menor nesse nosso veículo, né? Tudo bem, o retorno também, né, é menor quando você compara com o private equity, mas você tem, por outro lado, a proteção de inflação, né? Porque acho que vale depois comentar um pouco os contratos, né, que vocês transacionam lá com as empresas que compram a madeira, eles têm ali uma métrica de correção de IPCA, e isso conversa bastante com o nosso passivo atuarial, né? Porque quando a gente olha do lado do participante, o cara do plano BD, do plano CD, ele espera o retorno real do investimento dele, né? E acho que esse modelo que vocês construíram protege bastante esse lado, né, da inflação para o participante, né? Acho que isso, você diminui risco, traz um retorno interessante com uma diversificação, né? Sim. Sim. E muito eu perguntar uma coisa, muito você já falou, né, desse processo, explicando o processo florestal, mas eu queria entender, até para passar para o nosso participante, né, como é que se dá esse processo de busca de oportunidade, no processo de investimento dentro do ativo florestal. Sim, vou explicar só um gancho do Leonardo que ele comentou. Realmente é um ativo, uma característica bem interessante do ativo florestal. E assim, ele não é comparável com o private equity. Então, alguns investidores falam, devo investir no private equity ou devo investir num FIP florestal? E a nossa resposta, você deve investir nos dois, porque um tem um risco-retorno diferente do outro, é descorrelacionado, etc. Então, ele não é uma comparação justa, porque são ativos bem diferentes, com risco-retorno bem diferente. A gente tem esse hedge inflacionário. A gente, se você olhar o histórico, principalmente em mercados mais maduros como os Estados Unidos, a madeira, ela já, mesmo sem contrato nenhum, ela já tem uma correlação muito grande com a inflação, então ela tem essa característica já intrínseca. E no nosso caso, quando a gente iniciou o Fundo 1, a gente veio com essa inovação, que não era usual no mercado, nem lá fora, que até pelo fato de ser um primeiro fundo e dar um conforto adicional para os investidores, a gente negociou, à época chamava Fibria, que hoje é Suzano, um contrato de longo prazo já com preço definido, corrigido pela inflação. Então, ele já nasceu com um hedge travado com a inflação. Então, isso deu um conforto muito grande para os investidores, não só pelo fato da inflação, né, desse hedge inflacionário, mas também pelo fato de ter um off-taker AAA no Brasil, já ter uma região bem definida e etc. Né? Com relação ao outro ponto que você perguntou... É o processo de investimento, como é que se dá? Né? Então, primeiro a gente define a tese, né? Se você olhar características, as teses de investimento do nosso Fundo 1 até o Fundo 4, a gente foi ganhando mais complexidade. O Fundo 1 ele foi
basicamente foi numa única região, com um único off-taker, que é a Suzano. O fundo 2 a gente já diversificou em 2 regiões. O fundo 3 a gente tem 4 regiões. O fundo 4 provavelmente terá 4 regiões. Isso a gente foi ganhando uma complexidade maior, mas de forma bem gradual, com solidez, né? E o processo de investimento, então, a gente definiu a estratégia de diversificação do fundo em termos de off-takers, em termos de regiões, eucalipto e pinos, que são as 2 espécies mais plantadas no Brasil. E, basicamente, existem 2 pontos, né? A gente negocia projetos, né, com os grandes off-takers, como a Arauco, como a Suzano, como a West Rock. Então, a gente negocia com eles, nós temos a intenção, vamos negociar um projeto de 10 mil, 20 mil, 30 mil hectares de plantio. E uma vez definidas as condições comerciais e técnicas de contrato, etc., a gente vai a campo ou com a nossa equipe ou com a equipe deles, e muitas vezes eles já têm as propriedades disponíveis, e quando já tem a propriedade disponíveis, a gente escolhe as propriedades e faz o plantio. Então, basicamente, a gente tem que fazer uma due diligence da propriedade, onde a gente analisa os aspectos jurídicos, ambientais e financeiros do proprietário, né, para saber se aquela terra tem algum risco de titularidade, se tem algum passivo ambiental. E hoje em dia, ainda mais com o nosso fundo 4, pelo novo padrão ESG que a gente tem nele, tem que passar também na nossa due diligence ESG para saber se a gente pode plantar naquela área. Então, é uma procura de projetos com os off-takers e o outro de propriedades para atender ou os off-takers, né, desses projetos, ou uma parcela menor que a gente tem no fundo, que é para o mercado esporte. Daí é por nossa conta mesmo, nós procuramos as propriedades nas regiões que a gente acredita que tem o melhor risco-retorno para essa estratégia do mercado esporte, e a gente faz toda a due diligence, nós somos muito criteriosos na due diligence da propriedade, como eu expliquei, analisando esses critérios, e decide o investimento, né? Negocia com o proprietário um arrendamento, ou eventualmente uma compra da propriedade e da floresta que tiver lá em cima. A gente teve a oportunidade de visitar lá, né, o Mato Grosso com vocês, inclusive, né, Monteiro? E é impressionante o tamanho das fábricas e eu me lembro na visita vocês comentando da expansão que essas grandes empresas estão fazendo, né? Acho que o Brasil é um dos líderes nesse segmento, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente, né, como o Brasil e as empresas como Suzano, Arauco estão posicionadas e o que eles veem de expansão, porque no final das contas isso traz mais demanda para a nossa madeira, né? Sim, exatamente. Bom, hoje só para dar uma ideia para vocês, entre 2024 e 2028, esse é o número oficial do IBAC, a Indústria Brasileira de Árvores, e a Associação das Grandes Empresas de Base Florestal, existem 105 bi de reais de investimentos sendo feitos pelas empresas de base florestal. Então, são fábricas que estão sendo construídas já em várias regiões do Brasil, mas a principal região é o Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso do Sul, por uma questão climática, uma questão de disponibilidade de terras, ele é hoje a região mais competitiva para a produção de celulose e fibra curta, que seria a celulose de eucalipto do mundo. Então, a gente já tem no Mato Grosso do Sul uma presença importante da Suzano, com uma fábrica duplicada em Três Lagoas. A Suzano investiu recentemente mais de 15 bilhões de reais numa nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, que foi inaugurada agora no meio do ano. Ela tem planos, ao que tudo indica, de duplicar essa fábrica em Ribas do Rio Pardo. Nós temos a Eldorado também em Três Lagoas, que é uma fábrica bastante grande, de 1,7 milhão de toneladas de celulose ano, que provavelmente será duplicada também no médio prazo, e a Arauco, que anunciou recentemente um investimento gigantesco numa fábrica bastante grande em Inocência, também ali no lado leste do Mato Grosso do Sul. Esse lado leste do Mato Grosso do Sul é uma área bastante grande. Para dar uma ideia, o Mato Grosso do Sul ele tem exatamente o tamanho da Alemanha, e no leste do Mato Grosso do Sul você tem uma área de mais ou menos 6 milhões de hectares, que equivale a uma Holanda e meia. Tá? E nessa área de 6 milhões de hectares não há concorrência com a agricultura, tá? Porque o solo é muito pobre. Então, basicamente, essa região se tornou muito propícia para conversão de pastagem em floresta plantada, que é o que tem acontecido. Então, é uma situação muito única, onde você tem florestas muito produtivas, que são muito próximas às fábricas,
As fábricas são as mais modernas do mundo, são fábricas com uma escala muito grande, produzem celulose e conseguem transportar por via ferroviária até o Porto de Santos para exportar essa celulose. Então, toda a cadeia é muito competitiva. Agora, é claro que quando você tem várias fábricas como essas surgindo no estado, a demanda por floresta é muito grande. Então, só para dar uma ideia, uma fábrica nova hoje, a fábrica nova da Arauco, vai demandar quase 400 mil hectares de floresta plantada. 400 mil hectares dá mais ou menos 2,5 vezes o município de São Paulo. Isso é o que a primeira linha de uma fábrica vai demandar, né? Então, a região está passando por um boom de plantio de floresta, né? A gente está muito bem posicionado para fornecer as grandes empresas lá na região, né? E a demanda por madeira vai ser muito grande, vai continuar muito grande. Então, e a gente está se posicionando para usufruir desse crescimento lá no estado, tá? Então, o Mato Grosso do Sul vai continuar como sendo o grande polo de produção de celulose no Brasil e no mundo, tá? E é legal que comentou, né, sobre esse processo que a gente visitou ali as fazendas, a gente fez visitas diferentes, quanto esse processo ele não é somente de extração e de benefício ali do usufruto da floresta, mas também pela questão que era uma pastagem. E a gente fez um teste lá, ó, como é que é esse tipo de plantio, não somente o terreno, e depois de uma floresta já plantada, o quanto o clima muda de um local para o outro. Então, isso traz um benefício ambiental para uma área que era muito quente, né? Sim. Extremamente seca. E aí foi importante ver também que a ideia que eu tinha sem visitar era do processo simplesmente de plantio, extração, empresa e rentabilidade. Mas quando chega lá, ver a tecnologia que é empregada, com o maquinário, com as pessoas, com a segregação de riscos, isso tudo foi bem importante, assim, para ver como entendimento de ver a coisa acontecendo, né? Acho que você teve essa impressão também. Acho que até a dinâmica social da região deve mudar bastante, né? Com essa quantidade de empresas e negócio ali. Geração de emprego local ali próximo, é do mel também, né? Sim. A extração do mel. O projeto realmente tem um componente ESG bastante interessante, né? Então, quando você substitui a pecuária por floresta plantada, a floresta plantada sequestra muito carbono da atmosfera. Esse é um primeiro ponto, né? E uma das coisas interessantes em relação ao projeto florestal é que ele vai dar uma exposição ao mercado de crédito de carbono, que é algo que a gente até pode falar depois, com o qual a gente vem trabalhando há algum tempo, né? Então, a gente tem projetos sociais na região, né? É uma região carente de mão de obra, esse é um ponto, é um desafio lá no Mato Grosso do Sul, então boa parte da mão de obra vem de outros estados, né? Então é isso, tem um projeto de produção de mel com as comunidades da região. Mais recentemente a gente apoiou um projeto com os pequenos produtores de alimentos do município de Três Lagoas, para que eles pudessem se organizar para aumentar a produção de alimentos para vender no município. É um projeto que nossa área ambiental e social conduziu lá no Mato Grosso do Sul, né? Então é um projeto, além de trazer bons retornos descorrelacionados, você tem um impacto muito positivo para o meio ambiente e na região do entorno, né? Antes, vamos sair do Brasil, vamos para fora. Vocês estavam recentemente fazendo roadshows para buscar investidores, né? O Ferreira comentou aqui na fala dele que na Europa e nos Estados Unidos esse é um segmento, né, que tem também bastante interesse, né? Como que, se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, como é que foi essas visitas lá fora, né? O que os investidores internacionais e institucionais internacionais veem de interessante nesse segmento? Eu acho que seria legal a gente explorar um pouco esse tema. Sim. Bom, a gente vem fazendo viagem para fora desde o início, desde o primeiro fundo, antes de iniciar o primeiro fundo. Até foi muito interessante que a gente acabou aprendendo com o feedback deles, de como foi a experiência, porque, por exemplo, nos Estados Unidos as florestas eram detidas pelas empresas consumidoras e na década de 80 elas foram transferidas, né, ou vendidas para esse público de investidores de fundos florestais, né? Então, isso foi feito, já vem desde a década de 80 lá nos Estados Unidos, e no Brasil, quando a gente começou, a gente trouxe essa ideia, na época com a Fibria, de tentar fazer o mesmo modelo que tinha sido lá fora, né? E os investidores que a gente investiu lá, eles tinham têm uma parcela relevante na carteira deles em ativos florestais, basicamente por essa característica do ativo florestal, que é esse descorrelacionamento com os outros ativos financeiros, esse hedge inflacionário e esse risco-retorno que caía muito bem aí na carteira deles, né? Um ponto importante, por que esse risco-retorno ele tem essa característica, né?
que a floresta, ela todo ano ela ganha valor intrínseco porque ela cresce o volume de madeira. E diferentemente de uma commodity agrícola, você não é obrigado a colher naquele momento. Então, caso tenha uma eventual queda de preço mercadológica, uma crise específica, você consegue adiar essa colheita há alguns anos, até que o mercado se recupere de novo e ele continua ganhando valor todo ano. Então, essa característica é a principal dela que mitiga risco. E a outra é que a madeira você pode ser utilizada para vários fins, celulose, para energia, para painéis de madeira, para serrarias. Então, ela tem vários mercados que eventualmente um esteja em crise, os outros também podem consumir. Então, essa característica do ativo florestal que faz com que que tenha ganho uma atratividade para os investidores institucionais lá fora. Só complementando, e acho que outro aspecto importante, o ativo florestal ele tem ganho um protagonismo também por conta das metas net zero, né? Então, assim, vários grandes investidores lá fora têm metas de descarbonização de portfólio, etc. E esse é um ativo que propicia retorno descorrelacionado e essa descarbonização de portfólio. Então, a gente vem tendo, por exemplo, tem tido um apetite bastante grande, por exemplo, por parte de bancos de desenvolvimento lá de fora, que nós já temos um banco de desenvolvimento estrangeiro que aderiu ao Fundo 4, estamos em conversas com outros, né, porque eles entendem que é um ativo que pode ajudá-los a bater essa meta sem abrir mão de retorno. Né? Porque muitas das vezes é uma coisa ou outra. Né? A gente consegue unir as duas coisas, retorno com o aspecto ESG e de sustentabilidade e de carbono, né, também. Essa questão do longo prazo é interessante. A gente estava recentemente na Elos discutindo os estudos de ALM, né, para os planos BDs, e quando a gente roda os modelos, a gente projeta para quase 100 anos, né, o fluxo de ativos, porque tem gente que vai viver, né, até esse período, e a gente precisa ter ativo gerando receita, gerando retorno para que, né, a gente tenha recurso lá na frente. Então, quando você pega um investimento, né, você comentou 2 ciclos de 7, podendo prorrogar um pouquinho, então quase 20, né, anos, conversa muito, né, com o nosso passivo, né, combina bastante, não à toa os estrangeiros estão também, né, apostando nesse negócio, né. Agora o Brasil tem uma vantagem competitiva do ponto de vista regional, né, climática, que é incrível, assim, né. Como é que o Brasil está posicionado hoje, quando você compara globalmente? Tem outras regiões no mundo que tem também esse tipo de alocação? Eu acho que o Chile também tem alguma coisa, né? Vocês conseguem comentar um pouco outros lugares? Sim, em termos de expansão, né, florestal, o Brasil hoje é o número 1, né? Devido a essas características que o Guilherme Monteiro falou, o Brasil é o único que tem condições hoje, principalmente a indústria de celulose, vamos dizer que é o grande driver de crescimento aqui no Brasil e no mundo de novas florestas plantadas. Né? As condições do Brasil, a gente tem áreas grandes disponíveis, áreas degradadas de pasto, né, que podem ser transformadas em plantios de eucalipto, em florestas de eucalipto, e em larga escala. Né? Então, você pegar as próximas 4 ou 5 fábricas que serão inauguradas nos próximos anos, quase todas são no Brasil, porque eles estão tentando esgotar as regiões, o mercado mundial, né? As empresas são globais, né? de produção de celulose, porque atende o mercado mundial de celulose, mas eles estão olhando aonde dá para se construir fábricas com essa escala, né? Antigamente você falava que uma fábrica de 1 milhão de toneladas ano já era uma grande fábrica, comparativamente com as fábricas que existiam nos Estados Unidos e Europa. Hoje em dia, a gente está falando de essa linha última da Uralco, que foi anunciada, 3,5 milhões de toneladas. Exige 400 mil hectares de plantio de eucalipto, que o Monteiro comentou. Então, não é todo lugar do mundo que você consegue achar uma área de 400 mil hectares para uma linha, porque as fábricas sempre prevêem 2 linhas, num raio atrativo para você trazer a madeira até a fábrica. Tem o lance do custo, né? Se for muito longe... Sim, porque você acaba levando 3 a 4 vezes toneladas de madeira para produzir uma de celulose. Então, é muito importante. Você só consegue fazer fábricas desse tamanho quando você tem um raio da floresta até a fábrica atrativo, senão é inviável. Então, assim, o Brasil ainda tem algumas regiões, sendo a principal delas hoje é o Mato Grosso do Sul,
mas ainda tem em alguns outros lugares do Brasil, para se fazer fábricas com essa escala. Então, o mundo inteiro, quando a gente participa de vários eventos sobre investimentos florestais, fora do Brasil, Estados Unidos e Europa principalmente, todo mundo conhece onde é Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Uhum. Entendeu? Porque eles sabem que lá hoje é o hotspot para novas fábricas no mundo. Então, hoje mesmo, assim, a gente está com mais dois projetos já anunciados, a Bracell e a Arauco. A Eldorado está esperando aí resolver a questão jurídica dela com o sócio dela para expandir a fábrica. A Suzano acabou de inaugurar uma fábrica, vai em algum momento duplicar. Então, assim, todo mundo conhece, sabe que Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, hoje é o lugar para ter as fábricas mais competitivas do mundo. Então, hoje a gente então, nós somos o país mais competitivo no mundo para a indústria de celulose. Por ter essas características que o Guilherme Monteiro já falou, florestas produtivas e área disponível. Processo produtivo e tem a área disponível e tem a questão climática também, né? Até que ponto o peso climático, porque algo que a gente pensa assim, quando montamos a estratégia de análise, a gente pensou o risco climático, porque foi justamente numa fase que estava tendo queimadas aqui no Brasil e a gente ponderou isso. Não, eu lembro que na due diligence a gente comentou sobre o risco era menos de 1%, Sim. justamente pelo controle tecnológico, né? Sim. E como é que vocês enxergam, não só dentro do fundo, mas junto ao movimento de ativo florestal, como é que se dá essa questão climática pela ótica de risco e pela questão do plantio próprio? Bom, questão climática, primeiro, é interessante cada vez mais você diversificar o portfólio, né? Então, só para dar uma ideia, hoje nós temos nos 4 fundos mais de 150 fazendas. Então, você tem uma diversificação natural, por exemplo, contra o risco de incêndio, né? Você mencionou um número, a nossa estatística, só para dar uma ideia, nós temos menos de 0,1%, cerca de 0,1% da área impactada por incêndio por ano. Então, é um número bastante baixo e o pessoal às vezes tem a compreensão de que o incêndio é a perda total. Não necessariamente. A madeira queimada você pode eventualmente destinar para outros usos, né? E muitas vezes a floresta queima, mas quando volta o período de chuva, ela volta a rebrotar e continua crescendo. Então, a perda nem é tão grande, né? Então, em relação à questão climática, a gente, em primeiro lugar, nós só plantamos em regiões consolidadas para o plantio. Então, a Lacan não busca novas fronteiras. A gente entende que quem tem que buscar novas fronteiras para o plantio são as grandes empresas de base florestal, que têm mais de 1 milhão de hectares espalhados por diversas regiões do Brasil. Elas têm departamento de P&D para desenvolver novos clones, para tentar testar uma nova região. A gente não pode se dar esse luxo, a gente lida com dinheiro dos participantes, dos fundos de pensão, dinheiro da aposentadoria de muitas pessoas, a gente não pode correr esse risco. Então, a gente planta apenas em regiões consolidadas para o plantio, regiões que podem, porventura, ter um ano mais seco. Mas mesmo nesses anos mais secos, você tem um mínimo de chuva suficiente para que a floresta possa continuar se desenvolvendo. Mas é importante, com o tempo, que a gente possa cada vez mais diversificar em diversas regiões. A gente atua muito com a escolha de clones, né? Então é importante você escolher os clones que são mais adequados a uma determinada região, que são mais adequados a questões climáticas de uma região. Eventualmente você pode descartar um clone, porque num período mais seco ele não desempenhou tão bem. Monteiro, então você... explica para quem está nos ouvindo o que é o clone. O clone. O eucalipto você utiliza clone, né? Você planta com clones, né? Então é uma mesma espécie e você utiliza vários clones adaptados para uma região. O mesmo indivíduo, né? É o mesmo indivíduo que ele é replicado. Que você corta um galinho de uma muda e vai replicando o mesmo indivíduo para plantar ele, porque ele já foi pré-selecionado ao longo de muitos anos, que ele aguenta pragas, ele aguenta as condições climáticas daquele local. E um outro item que é muito irrelevante, que ele rebrota de forma mais produtiva, né? Então, porque como a gente conta com a rebrota é quando você colhe uma vez, o eucalipto rebrota, alguns clones eles viram que não rebrotava de forma produtiva, né? Tinha muitas falhas, então esses clones eram descartados quando eles foram selecionar no processo de seleção deles, né? Isso foi desenvolvimento da indústria de celulose
já há mais de 50 anos, né? Então, até como, acho que é interessante comentar, como uma forma de mitigação contra outros riscos, como pragas, doenças, etc. Numa mesma fazenda, você sempre planta diversos clones, porque uma doença pode atacar um determinado clone, mas não o clone do talhão ao lado. Então, você faz sempre um xadrez de clones numa determinada fazenda para mitigar em relação ao risco biológico. Então você falou aí risco para mitigar, né? Risco, a gente tem a questão dos clones, tem a questão da pulverização da quantidade de fazendas, a questão regional, né? Então, vocês comentaram também, né, em outras reuniões passadas, que as próprias fazendas se ajudam, né? Caso Sim. identifiquem um foco de incêndio, né? Você tem ali uma parceria para logo resolver essa questão. Exatamente. Na hora do incêndio não existe concorrente, vamos dizer assim. Todos se ajudam, sempre foi assim no setor florestal, tá? Então você apaga fogo da fazenda ao Quem lado, tá mais que é de um próximo concorrente. apaga o fogo, né? Porque o fogo não reconhece cerca, ele pode pular, né? Então todo mundo se ajuda, né? Então você tem, principalmente na época de estiagem, você tem plantões onde todas as empresas se comunicam, espalham caminhões de combate em regiões estratégicas, né? Você tem ferramentas que mensuram a temperatura das fazendas por satélite para diagnosticar qualquer aumento o mais rapidamente possível para o combate, né? Então, por isso que você tem em florestas privadas uma incidência de fogo muito menor do que você tem em florestas públicas. Geralmente, quando a gente vê as notícias no jornal, incêndio no Pantanal, em outros países, etc., isso geralmente acontece em áreas públicas, né? O incêndio em áreas privadas, por conta de todo esse mecanismo de controle, ele costuma ser muito menor. Não é que ele não ocorra, ele ocorre, mas a incidência é menor. Legal. A gente tem aqui também, a gente comentou muito no início do podcast de hoje sobre o fundo 3 e o fundo 4, né? A gente já falou o que de fato eles investem, como eles compram, mas eu sei que eles têm uma diferença, né, entre a tese de investimento de um e para o outro, né? A questão, se vocês puderem trazer um pouco essa diferença. Sim. Praticamente o fundo 4 ele é o fundo 3 e a gente agregou mais alguns atributos. Quais são eles? Primeiro, a questão do carbono, né? Então, até então, a gente vinha fazendo no fundo 3, a gente investia e a gente, quando dava, a gente negociava algo referente ao potencial de carbono de alguns projetos, né? Mas não era o core, né? Não era algo que a gente focava tanto. E no fundo 4, sim. Então, todo o contrato que nós estamos fechando, com, por exemplo, com os off-takers ou propriedades que nós estamos analisando, a gente leva em consideração se aquela propriedade ou se aquele projeto com off-taker nós vamos ter ou não carbono, né? Então, isso acabou virando um dos focos do fundo, a geração de crédito de carbono, né? Então, essa é uma grande diferença em relação aos fundos anteriores. O outro é uma questão de ESG, né? A gente subiu a barra ESG até o fundo 3. A principal padrão de ESG que a gente tinha era ter florestas certificadas pelo FSC, que é a principal certificadora de floresta sustentável no mundo. 100% delas. 100%, a gente sempre teve isso como compromisso, que já garantia um nível muito, muito importante ESG nos fundos. E agora a gente resolveu o fundo 4 colocar artigo 9 na regulação europeia, que chama SFDR, onde é o nível máximo de ESG para produtos financeiros na Europa, né? Isso também está abrindo novas portas, como a gente falou, de novos investidores, principalmente europeus, e faz com que a gente vá medir, além de garantir que as florestas sejam certificadas, como a gente já fazia, agora nós vamos ter vários indicadores medidos, principalmente com relação à biodiversidade, que nós vamos mostrar para os investidores que houve uma melhoria de biodiversidade nas fazendas que a gente vai investir. Então, esse é um desafio grande. Nós estamos agora estabelecemos vários indicadores e nós vamos começar a medir, fazer uma metodologia de medição de biodiversidade nas fazendas que nós vamos investir. Então, essa também é uma grande diferença em relação aos outros fundos, né? Esse, como o Guilherme Ferreira comentou, esse é um dos objetivos do SFDR,
um dos objetivos é a melhoria de biodiversidade. A nossa intenção é promover essa melhoria de biodiversidade também através da restauração ecológica, que é algo novo que a gente está fazendo no Fundo 4. A ideia é destinar até 5% do capital do fundo para restaurar áreas, principalmente de reserva legal. Então, hoje, o que acontece? Eu comentei no início, nós temos cerca de 30 mil hectares de áreas de reserva e APPs. Né? Muitas dessas áreas foram delimitadas, elas são protegidas, porém são áreas que foram desmatadas há 40, 50 anos atrás. Né? O nosso intuito é pegar essas áreas de reserva legal, onde hoje basicamente você tem braquiária, porque não houve uma regeneração do cerrado naquela área, e a gente poder restaurar ativamente essa área e buscar o crédito de carbono nesse restauro. Então, é uma área onde anteriormente nós não oferíamos nenhuma receita, a ideia é restaurar e passar a oferir receita do crédito de carbono, que seria um crédito de carbono premium, vamos dizer assim, porque ele tem um componente muito maior de biodiversidade, de sustentabilidade, né? A gente entende que o crédito de carbono da mata nativa, a mercado, ele costuma ter mesmo um preço superior ao crédito de carbono de uma floresta comercial. Então, isso é algo novo que a gente está fazendo no Fundo 4 em relação aos fundos anteriores. Mas ainda num processo de teste, não é fácil fazer restauro de mata nativa, existem uma série de gargalos, então a gente está começando de forma muito sólida, muito pé no chão, numa escala que a gente entende adequada para algo novo. Já temos pessoas especializadas no time para fazer isso, inclusive. Legal, o crédito de carbono, então, é um incremento de estratégia, né? A gente mantém toda a lógica que a gente tinha no Fundo 3, né? Como vocês já falaram, e com essa possibilidade adicional. Isso. Sim. Perfeito. Legal. Bom, vocês comentaram bastante sobre as questões ASG, né? A gente aqui na Elos tem buscado cada vez mais, né, botar um pé nessa questão. A gente recentemente se vinculou ali ao CDP, né? Que é um banco de dados basicamente de informações de empresas e é um tema bastante importante, né? Acho que para os investidores, né? Como é que os investidores lá fora, você já comentou um pouco, né? Veem esse tema. Aqui no Brasil, você tem algum investidor buscando mais essa temática e buscando fundos de vocês? Como é que o crédito de carbono, né, pode ser um agregador nesse aspecto? Se você puder comentar um pouco. Bom, o que eu tenho notado, né, assim, no nosso relacionamento com os fundos de pensão, principalmente, locais, né? Hoje, como eu falei, nós temos 44 fundos de pensão locais como clientes. Eles começam aos poucos a perguntar e a nos questionar sobre os aspectos socioambientais, como a própria Elos, que tem o seu questionário socioambiental e durante o processo de due diligence avaliou essas questões. Não são todos ainda que nos questionam sobre esse tema, mas cada vez mais isso ocorre. Lá fora, esse é um tema central no processo de due diligence, né? Então, como eu falei, a gente acabou de ter a aprovação de um grande banco de desenvolvimento europeu, teve toda uma due diligence voltada para a área socioambiental, veio uma pessoa lá de fora e passou uma semana com a gente no Brasil, visitando todo o projeto em loco, visitando fazendas, alojamento de trabalhadores, oficinas de máquinas, visitando comunidades do entorno do projeto, etc. Né? Então, isso lá fora é uma questão central do processo de due diligence, ainda não é no Brasil, mas acho que vai chegar lá. Tá? E o carbono também é um ponto muito importante para o investidor lá de fora, né? A gente entende que o investidor lá de fora ele enxerga no Brasil um risco adicional por conta da questão da moeda, do risco cambial, e de uma certa forma o carbono, até por ele ser negociado em dólares, ele acaba sendo um atributo interessante do projeto para vencer a questão do risco cambial. Né? Então fala, bom, esse é um projeto que tem um retorno adequado, tem o risco cambial, mas ao mesmo tempo ele tem aqui uma questão do carbono que para mim é muito importante. Então o carbono ajuda a reduzir, não reduzir o risco cambial, mas ajuda a olhar, fazer o investidor olhar o fundo de outra forma. Tá? Legal. A gente... Só lembrando um ponto que esse fundo será IS, né, na categoria da Ambima. Então nós estamos agora adaptando o fundo, já que ele estava nessa categoria que chama artigo 9 no SFDR, fundo 4. Ele também será fundo IS aqui na categoria aqui da Ambima no Brasil. Possivelmente vai destacar ainda a estratégia de forma com os concorrentes. Nós vamos ter que ter aqueles relatórios lá que a gente já está se programando para fazer para atender a regulação europeia. Então, nós vamos adaptar para também atender a regulação aqui, né? A gente não abordou ainda a questão da estrutura do fundo, né, da gestora, no caso, né? A gente entendeu aqui que
né? Vocês têm ali a equipe que faz lá o manejo, né? Tá mais voltada à questão agrícola, mas também tem toda uma estrutura que vocês ali na Lacan têm, né? De back-office, de risco. Como é que hoje está a equipe da Lacan? E se vocês puderem contar um pouquinho para a gente das novidades, eu acho que é legal para o participante. A equipe da Lacan, quer dizer, apesar de lidar com esse ativo, vamos dizer, mais ligado ao agro, né? Não é agro, não é agro propriamente dito, porque é civicultura, esse tipo de atividade. A gente tem, como qualquer outra gestora, todas as áreas lá na Lacan, né? No escritório, para o back-office, compliance, risco, e a área de distribuição, que é comandada aqui pelo Guilherme Monteiro, eu com a gestão, com a equipe de gestão. Então, a gente tem um escritório, não a gente, mas os fundos têm um escritório lá no Mato Grosso do Sul, que fica até a maior parte da equipe, hoje tem umas 20, 25 pessoas alocadas lá, que toma conta de toda a operação, e esse escritório em São Paulo, que faz a gestão dos fundos e toda essa decisão, o comitê de investimento, etc., para aprovar o investimento, acompanhar e sair do investimento, né? Então, mas é importante que a gente mantenha sempre essa interação muito próxima deles, né? A gente não é aquela gestora que só fica na Faria Lima, em São Paulo, não. A gente vai frequentemente visitar os projetos no Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil, porque é lá onde acontece toda a atividade, então a gente precisa ter esse conhecimento muito próximo, essa proximidade muito do campo, para saber o que está acontecendo lá e o que daria para melhorar o investimento e entender os riscos, né? Quando a gente fala de riscos, é muito mais o risco da operação do que o risco do fundo, que pelo fato de ser um FIP, ele é muito simples nesse sentido, né? Então, a gente tem que ficar analisando muito próximo os riscos dos projetos operacionais, né? Do off-taker, das propriedades, as questões climáticas, tudo. Então, a gente discute muito, como, por exemplo, o Guilherme Monteiro falou, qual é a diversificação, o número de clones que a gente precisa ter nos projetos para reduzir um risco indevido, né? Um risco muito alto, para caso haja... Porque os clones não só eles são suscetíveis a pragas, mas também, eventualmente, a déficit hídrico. Então, tem uns que sofrem mais que os outros. Então, a gente sempre faz como se fosse uma carteira ali de clones para que a gente mitigue, não só plantar, eventualmente, um clone que é o mais produtivo, só que ele, se der um problema, você vai ter um prejuízo muito grande. Eu acho que não só a equipe da gestora de São Paulo frequentemente está no Mato Grosso do Sul, como a gente faz questão também de levar os investidores com frequência para lá. Acho que Leonardo e Bruno já estiveram lá, sim, como outras pessoas da Elos, né? Então a gente gosta de estar no campo, gosta de levar o investidor, porque é um ativo muito tangível, né? E é bom ele ir conhecer, ver a equipe que está em campo, olhar no olho das pessoas, sim, conversar, entender quais são os desafios e etc., né? Do ponto de vista de novidades que você comentou, né, Leonardo, acho que é importante a gente comentar um desdobramento muito recente que teve essa semana, na segunda-feira, em relação à Lacan Gestora, né? Nós fomos adquiridos pela Vinci Partners, que é uma das maiores gestoras de ativos, de investimentos alternativos da América Latina. Hoje tem mais de 50 bilhões de dólares sob gestão, uma gestora bastante grande, então todo o time da Lacan permanece intacto, até porque essa é uma área nova da Vinci, a Vinci não tinha uma divisão de investimento florestal, então toda a equipe da Lacan vai integralmente trabalhar lá na Vinci, então o time permanece unido, focado, como sempre esteve, né? E a gente passa a fazer parte de uma plataforma muito maior, né? Com a possibilidade aí de fazer novos projetos, captar mais recursos, diversificar ainda mais o portfólio para os investidores, né? E trazer cada vez mais produtos adequados não apenas ao investidor institucional, mas também ao investidor estrangeiro, eventualmente pessoa física, né? Então esse foi o intuito aí da parceria, a gente está bastante entusiasmado, os principais sócios da Lacan conhecem os principais sócios da Vinci há muitos anos, acho que houve uma empatia mútua, é uma casa também que tem um compromisso com a questão ESG muito grande, o primeiro fundo, artigo 9,
do Brasil, que o Gui Ferreira comentou há pouco, foi um fundo da 20, então eles têm também uma preocupação grande em relação a esse tema, né? Então acho que é uma união que tem tudo aí para dar certo, a gente está bastante empolgado, foi anunciado agora segunda-feira, e agora na próxima segunda já o time se une ao time da 20, o time da Lacan se une ao time da 20 no escritório deles, tá? Então acho que essa é a novidade aí que nós temos para contar. Legal, então a gente passa, né, a fazer parte de um grupo maior, né, com mais estrutura ainda, né, e vocês sendo o braço especializado da Vinci, né, nesse segmento de floresta, né? Exatamente. Legal. A gente está chegando nos finalmente aqui do nosso podcast, né, Bruno? Não sei se você tem alguma pergunta final para fazer para os Guilhermes. Só agradecer mesmo a presença deles nesse podcast, né? A gente já tinha tentado marcar tempos e eu acho importante trazer esse tipo de clareza para o participante, porque a gente que trabalha com gestão de investimentos há muito tempo é totalmente diferente de estar lá no campo. Então, quando a gente foi convidado para ir lá e visitar, então a gente analisa muito a rentabilidade, risco e retorno, mas está lá no dia a dia, ver o maquinário, ver o que chama-se de chão de fábrica mesmo ali do pessoal, não é fábrica, né? No campo, foi bem interessante para o nosso entendimento, passar a ter um outro olhar sobre aquilo e poder trazer essa transparência para o participante é importante também de um ativo que está ali no participante do CD, lembrando de novo, do equilibrado, dinâmico e visionário vai ter exposição a esse ativo. Nos 3 planos CDs, né? Isso, nos 3 planos. Futuriza, isso mesmo. E agradecer a presença de vocês também. Legal. E Guilherme Monteiro, antes da gente terminar, você tem algum recado? Quer passar alguma mensagem final para o nosso participante? A mensagem final é, primeiro agradecer de novo aí o convite de participar do podcast, agradecer a parceria da Elo, vocês são clientes importantes da Lacan, né? Eu acho que a mensagem que eu queria passar é que houve essa aquisição da Lacan, mas a gente segue, de novo, como eu falei, muito entusiasmado, olhando longo prazo, a gente está muito alinhado, continua muito alinhado com o cotista, do ponto de vista de desempenho de longo prazo dos fundos, então nada muda nesse aspecto, a gente vai continuar próximo à fundação como sempre estivemos, mas agora numa estrutura ainda maior, que eu acho que traz outros benefícios para a casa também, né? Então, acho que era essa mensagem que eu queria passar, que era importante aí para tranquilizá-los, né? E tranquilizar o participante de vocês também. Guilherme Ferreira, contigo. Também, muito obrigado aí. Foi um prazer estar aqui. E fica à vontade de chamar mais vezes. É sempre um prazer responder qualquer dúvida que o investidor tenha. Só reforçando o que o Guilherme Monteiro falou, a equipe agora somos da 20, né? Mas continua a mesma coisa. Governança ainda é pautada ainda pela equipe da Lacan, né? Então nós estaremos lá, lógico, com a colaboração de sócios da 20 na decisão e no acompanhamento do investimento. E essa junção dessas duas casas só aconteceu devido ao perfil das duas casas, que a gente viu que era muito alinhada, investimento alternativo de longo prazo, pautado por uma empresa de sócios, né? Então foco grande no cliente. Foco no cliente, então tem tudo para dar certo e a gente conseguir alcançar ainda voos maiores, né? Bom, obrigado, pessoal. Vou agradecer ao nosso participante que está nos ouvindo, convidá-los a seguir a Elos na rede social, né? Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do podcast Elos Entre Nós.